Uma sombra pairava sobre a cidade, mesmo sob o sol da manhã em São Paulo. Era uma sombra feita de aço e vidro, refletida nas janelas do 28º andar do edifício de Felipe Rodrigues. Rodrigues, preciso da sua assinatura nesses documentos para iniciarmos o projeto da nova ala do hospital. A voz da secretária, fria e mecânica, perfurou a névoa de seus pensamentos. Felipe, perdido na imensidão cinzenta da cidade, ajustou a gravata. Pode deixá-los na minha mesa. Vou revisá-los em breve. Ele respondeu, com uma voz que parecia pertencer a outra pessoa. Eram 9h30 e ele tinha uma reunião crucial no Hospital Nossa Senhora da Luz. Enquanto dirigia sua BMW preta, os números de um projeto de 15 milhões de euros para a reforma do mais prestigiado centro médico privado de São Paulo dançavam em sua mente. Um empreendimento que poderia catapultar sua construtora a um patamar jamais alcançado. Na entrada do hospital, Sofia, sua assistente, o aguardava. Os investidores estão esperando na sala de reuniões no 3º andar, ela informou, enquanto caminhavam. No entanto, a doutora Mariana Bittencourt pediu que o senhor visitasse primeiro as áreas destinadas à construção da nova ala. Não podemos adiar isso? Felipe questionou, um indício de impaciência em sua voz. Ela, no entanto, foi enfática. Era fundamental visualizar a magnitude do projeto antes da apresentação. Felipe suspirou, um cansaço que pesava mais do que a maleta que carregava. Tudo bem, vamos em frente. Eles se moveram através de uma série de corredores estéreis, cada passo uma reminiscência de algo que ele preferia não sentir. O cheiro de desinfetante revirou seu estômago, ressuscitando memórias que ele havia selado em uma caixa escura. E foi ali, naquele momento de repulsa e nostalgia, que ele a viu. Isadora estava ao lado de um berço, embalando um bebê em seus braços. Seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, ela usava o uniforme de enfermeira. Um sorriso terno brincava em seus lábios, enquanto ela olhava para o recém-nascido. A imagem o atingiu com a força de um soco. Ele ficou paralisado. Isadora, sentindo uma presença, levantou os olhos, e o olhar dela se encontrou com o dele em um momento de conexão assombroso. O tempo parou. Felipe? Ela sussurrou, instintivamente puxando o bebê para mais perto do peito. Você? O que o traz aqui? Ele mal conseguiu articular as palavras, a voz quase um sussurro inaudível. Eu trabalho aqui na unidade de neonatologia, ela respondeu, a voz carregada de uma quietude pesada. O silêncio que se seguiu foi palpável. Sofia, percebendo a tensão, pigarreou. Senhor Rodrigues, os investidores. Só um momento. Felipe a interrompeu, os olhos fixos em Isadora e no bebê. É seu? A pergunta pairou no ar, densa e cheia de perguntas não ditas. Isadora balançou a cabeça, um olhar de tristeza nos olhos. Não, Felipe, ele é um bebê abandonado. Encontraram-no esta manhã na porta do hospital. O ar retornou aos pulmões de Felipe, mas o nó em sua garganta permaneceu, pesado e inquebrável. 2 anos de separação evaporaram em um instante. Senhor Rodrigues, Sofia insistiu novamente. Nós realmente precisamos ir. Eu estou indo, ele respondeu, lançando um último olhar para Isadora, que havia retornado sua atenção para o bebê. Precisamos conversar, ele disse, antes de se virar e começar a caminhar. Não há nada para conversar, Felipe. Ela retrucou, o olhar ainda fixo no bebê. Conversamos tudo o que havia para ser conversado há 2 anos. Felipe cerrou os punhos e seguiu Sofia para a sala de reuniões, deixando Isadora e o bebê para trás, mas levando consigo o peso de perguntas sem resposta e sonhos desfeitos. A reunião com os investidores se tornou um borrão na mente de Felipe, seus pensamentos presos na maternidade. A apresentação foi excelente, Sofia comentou,
ao saírem da sala de reuniões. O senhor está bem? Preciso de um momento, ele respondeu, afrouxando a gravata. Onde fica o banheiro? Ele jogou água fria no rosto. O reflexo no espelho revelou alguém irreconhecível, um contraste gritante com o empresário confiante que ele fingia ser. Depois de secar o rosto, ele saiu com um propósito renovado: encontrar Isadora. Ele a encontrou na sala de descanso das enfermeiras, sozinha, preenchendo alguns papéis. Podemos conversar? Ele perguntou da porta. Isadora levantou os olhos. Estou ocupada, Felipe. Apenas 5 minutos, Isadora. Por favor. Ela largou a caneta. O que você quer conversar? Sobre seu súbito sumiço depois do divórcio ou sobre como você ignorou minhas ligações quando tentei resolver os papéis pendentes? Eu sei que fui um covarde, Felipe confessou, sentando-se em frente a ela. Mas ver você hoje com aquele bebê... Não faça isso, Felipe. Isadora o interrompeu. Não use o bebê como uma desculpa. O nome dele é Tomé, por sinal. Eu só estou cumprindo minhas responsabilidades. Há quanto tempo você está aqui? Faz 1 ano. Depois que vendi o apartamento que você deixou, decidi me mudar de hospital. Eu estava buscando um novo começo. O silêncio os envolveu, carregado de memórias. Você se lembra da última vez que estivemos juntos em um hospital? Ele perguntou. Por favor, não faça isso. Isadora o implorou, a voz ligeiramente trêmula. Foi quando passamos pela perda de nosso bebê. Ele continuou, depois da nossa 3ª tentativa de fertilização. E depois disso, Isadora acrescentou, você foi consumido pelo seu trabalho, como se construir estruturas pudesse de alguma forma remendar o vazio criado pelo nosso filho perdido. Isadora, Não, Felipe. Eu não preciso da sua simpatia ou das suas justificativas tardias. Já se passaram 2 anos. Eu transformei minha existência. Estou contente como estou. Uma jovem enfermeira entrou na sala. Isadora, Tomé está chorando. Ele não quer pegar a mamadeira. Isadora se levantou sem hesitar. Preciso ir. Podemos nos encontrar mais tarde? Felipe insistiu. Há um novo projeto no hospital. Vamos nos cruzar. Isso é um local de trabalho, Felipe. Vamos manter uma atmosfera profissional. Isadora parou na porta. E por favor, não toque no passado novamente. Dói menos se o deixarmos para trás. Felipe a observou enquanto ela caminhava pelo corredor, seu uniforme branco desaparecendo no mar de funcionários do hospital. Ele sentou ali, refletindo sobre como 2 pessoas, que um dia compartilharam tudo agora, mal conseguiam manter uma conversa educada. Seu telefone vibrou. Era Sofia. Os planos revisados aguardam sua aprovação. Felipe colocou o telefone de lado, escolhendo o silêncio. Os planos podiam esperar por agora. Ele se encontrou em um momento de reflexão. Tinha que entender por que ver Isadora com aquele bebê despertou emoções que ele pensava estarem enterradas sob camadas de concreto e anos de dedicação implacável. O bebê foi descoberto em uma caixa de papelão, envolto em um cobertor gasto. Mariana Bittencourt detalhou para Felipe em seu escritório. É bem trágico, não é? Felizmente, Isadora estava aqui naquela manhã. Felipe se aproximou da administradora, ostensivamente para discutir detalhes do projeto. Mas a discussão, naturalmente, se desviou para o bebê abandonado. Então, o que será dele? Ele perguntou, fingindo desinteresse. Ele permanece sob os cuidados temporários do hospital. Isadora está cuidando pessoalmente dele, enquanto o serviço social trabalha no caso. Isadora sempre teve um jeito especial com crianças. Felipe sussurrou. Eu entendo. Neste último ano eu testemunhei o crescimento profissional dela. Ela é uma de nossas melhores enfermeiras. Felipe se ajeitou desconfortavelmente na cadeira, um sentimento de inquietação o invadindo. Ela compartilhou com você sobre... Você pode me contar mais sobre você? Na verdade, ela compartilhou algo comigo. No entanto, não há necessidade de preocupação.
Narrativas pessoais não são o foco neste contexto. O aspecto essencial é o trabalho. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da conversa. Era Isadora. Doutora Bittencourt, preciso da sua assinatura para... Ela parou ao notar Felipe. Desculpe, eu volto mais tarde. Pode entrar, Isadora, Mariana ordenou. O senhor Rodrigues já estava de saída. Como está Tomé? Ele está melhor. Agora ele pega a mamadeira como um campeão. Os sinais vitais dele estão estáveis. Felipe se levantou, mas antes de sair, perguntou: por que Tomé? Pela primeira vez naquele dia, Isadora encontrou o olhar dele diretamente. Porque significa aquele que traz a luz, e foi isso que ele trouxe para a unidade de neonatologia. Luz, de fato, Felipe interveio. Ele merece um nome. Isadora o interrompeu com convicção. Eu me recuso a rotulá-lo como o bebê do caso 47, ou a criança abandonada da porta 3. Felipe se lembrou de conversas sobre nomes de bebês de anos atrás. Na época em que eles estavam imaginando sua família, Isadora sempre demonstrou um profundo entusiasmo por este tópico. Eu preciso dos documentos do projeto na minha mesa amanhã de manhã, Felipe declarou, mudando abruptamente de assunto. Com licença. Ele saiu do escritório, ciente do olhar de Isadora o seguindo. Ele parou no corredor, olhando para a janela da unidade de neonatologia. Tomé descansava serenamente em seu berço, alheio à agitação que se formava no mundo exterior. Uma cuidadora se aproximou do berço para examinar os monitores. O senhor o conhece? Ela perguntou ao ver Felipe. Não, ele disse, virando-se e saindo apressadamente. Eu estava apenas de passagem. Enquanto caminhava para a saída, seus pensamentos voltavam para a caixa de papelão e o cobertor esfarrapado. Que tipo de desespero poderia levar uma pessoa a abandonar seu próprio filho? Talvez, ele pensou, houvesse várias formas de abandono, algumas mais aparentes que outras. O que você acha que é a melhor maneira de lidar com o luto? Acolhê-lo ou fugir dele através do trabalho e da distração? Compartilhe seus pensamentos. Eu revisei os planos para a nova ala, Felipe comentou, sentado em seu escritório naquela noite. No entanto, há um aspecto que escapa ao meu entendimento. O quê? Sofia perguntou, preparando-se para fazer anotações. Por que ninguém mencionou que a Isadora estava trabalhando lá? Sofia fechou o caderno. Eu não achei que fosse relevante para o projeto, senhor. Você não achou relevante que minha ex-esposa estivesse empregada no hospital onde planejamos construir? Com todo o respeito, senhor Rodrigues, o senhor raramente fala sobre sua vida pessoal, e a informação que recebemos se referia à equipe administrativa, não à equipe de enfermagem. Felipe massageou as têmporas. As imagens do dia continuavam a girar em sua mente. Devíamos procurar outro hospital para o projeto? Sofia propôs. Não, ele respondeu secamente. Este projeto tem uma importância significativa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. Precisamos repassar alguns detalhes específicos sobre a área neonatal. Podemos nos encontrar amanhã? Por favor, agende uma reunião com a doutora Mariana para amanhã. Ele instruiu Sofia. A que horas? A qualquer hora, com exceção da troca de turno das enfermeiras. Sofia o olhou com um profundo senso de empatia. A troca de turno? São 3? Então isso significa às 11. Felipe respondeu, enquanto se levantava. Eu vou para casa. No estacionamento, seu telefone vibrou mais uma vez. Desta vez era sua mãe. O que você achou da reunião no hospital? Ela perguntou. Boa, ele respondeu bruscamente. Você a viu? Felipe parou pouco antes de entrar no carro. Como você sabe? Filho, São Paulo é um lugar pequeno e eu ainda mantenho contato com algumas pessoas no hospital. Mãe, eu realmente não quero falar sobre isso. Você nunca quer falar sobre nada, Felipe, assim como seu pai. Sabe,
Às vezes o silêncio pode ser mais prejudicial que as palavras. Eu preciso dirigir, mãe. Conversamos sobre isso mais tarde. Enquanto dirigia para casa, ele passou pelo prédio que um dia abrigou as memórias de sua vida com Isadora. A luz no apartamento do 7º andar estava acesa. Novos rostos, novos começos. Ele se lembrou da última noite que eles compartilharam naquele lugar, 2 anos antes. As caixas empilhadas, o silêncio pesado, os pensamentos não ditos. Nós não podemos continuar assim, Isadora havia comentado naquela noite. É isso que é, existir como se fôssemos estranhos, dormindo em quartos diferentes, mantendo distância um do outro? Eu estou sobrecarregado com o trabalho, Isadora. A construtora, os projetos, as reuniões. Sempre há algo que tem prioridade sobre nós. Felipe retornou à realidade, balançando a cabeça. O semáforo estava verde. Uma buzina soou atrás dele. Ele acelerou, distanciando-se do prédio e das memórias que ele abrigava. No entanto, a inquietação em seu estômago persistiu. Uma reminiscência de 2 anos atrás. O novo modelo do projeto dominava o ponto focal da sala de reuniões. Felipe destacou as diversas áreas enquanto explicava. A nova ala será composta por 5 andares. O primeiro andar será dedicado exclusivamente a neonatos e terapia intensiva pediátrica. Qual o motivo para começar com recém-nascidos? Um dos investidores perguntou. Porque é onde a necessidade é maior, Mariana respondeu antes de Felipe. Nossa unidade atual está sobrecarregada. Naquele momento, Isadora entrou, carregando alguns documentos. Ela parou na porta, esperando. O projeto apresenta 25 novas incubadoras. Felipe continuou, deliberadamente evitando seu olhar. E uma área dedicada a bebês abandonados. Os investidores trocaram olhares de cumplicidade. Bebês abandonados? Não seria mais vantajoso focar nos pacientes que podem pagar? Um homem perguntou. Isadora deu um passo à frente. Com licença, mas... Isadora, Mariana a advertiu. Não, doutora. Eles precisam entender algo importante. Isadora se aproximou da mesa. Esses bebês não escolheram suas circunstâncias. Como uma instituição de saúde, nós temos uma obrigação social. Senhora, um dos investidores começou. Enfermeira Solorzano, ela esclareceu. Eu testemunhei bebês morrerem devido à nossa falta de espaço e recursos. Isso parece um modelo de negócio viável para você? Isadora, por favor, Felipe a interrompeu. Esta é uma reunião privada. Claro que é privada, como todas as suas reuniões importantes, não é? O silêncio engoliu a sala. Mariana pigarreou. Talvez um intervalo seria prudente, ela propôs. Os investidores partiram, deixando Felipe e Isadora sozinhos com Mariana. Me desculpe, Isadora sussurrou. Eu me empolguei. Seus argumentos têm peso, Felipe comentou, pegando-a de surpresa. De fato, eu já tinha planejado isso no orçamento. A ala dos bebês abandonados será financiada por um fundo especial. Não dependerá dos investidores. Isadora o olhou, sua expressão de pura confusão. Por quê? Ela perguntou. Porque é a coisa certa a se fazer. Ele respondeu, pegando seus papéis. E porque alguém me mostrou que todos merecem uma chance. Com isso, ele saiu da sala, deixando Isadora em um silêncio atordoado. Mariana ofereceu um leve sorriso. As pessoas evoluem, Isadora, a médica comentou. Às vezes, tudo o que precisam é de um pouco de tempo. Ah, um bebê abandonado, Isadora murmurou, olhando para a planta estendida na mesa. A cafeteria do hospital estava quase deserta. Felipe mexia seu café distraidamente, sem dar um gole, enquanto Isadora se sentava à sua frente, segurando sua xícara entre as mãos. Obrigado por concordar em conversar comigo, ele disse. Não estou fazendo isso por você, Isadora respondeu. Estou fazendo isso pelo projeto. Preciso de uma confirmação
sobre se você realmente vai prosseguir com o que mencionou sobre a área dos bebês abandonados. Eu tenho toda a documentação necessária. Eu posso te apresentar a papelada. Por que, Felipe? Por que agora? Existe a necessidade de uma justificativa para fazer uma boa ação. Você sempre parece ter uma razão. Sempre há um motivo oculto. Felipe pousou a colher na mesa. Encontrar Tomé despertou uma reflexão dentro de mim. Não vamos envolver Tomé neste assunto. É simplesmente a realidade, Isadora. Observe como você cuida dele, como se fosse como eu teria cuidado de nosso filho. Isso é o que você ia expressar. O ar ficou pesado com palavras não ditas. Quando eu propus a ideia da adoção, Isadora continuou, você insistiu que era um substituto, que você ansiava pela sua própria linhagem, seu próprio sobrenome. Eu fui um idiota. Você foi. Eu ainda sou um idiota, mas pelo menos agora estou ciente disso. Isadora tomou um gole de seu café. Sabe o que é mais doloroso? É que nós nem estávamos em conflito. Você simplesmente escolheu se afastar. Nossos jantares feitos para nós se tornaram reuniões com clientes. Nossas noites juntos se transformaram em longas noites no escritório. O trabalho era apenas uma fachada, Felipe confessou. Eu estava com medo. Medo de quê? De não ser bom o suficiente, de te decepcionar como eu fiz antes. Por favor, não diga isso, não importa mais, Isadora declarou, levantando-se. Eu preciso voltar. Tomé precisa da medicação dele. Isadora, se você realmente deseja ter um impacto positivo, honre seu compromisso com o projeto. Esses pequenos merecem um lar adequado. Eu vou garantir isso. Não faça compromissos comigo, faça-os com aqueles que realmente importam. Isadora saiu, deixando Felipe sozinho com seu café frio e suas reflexões. Da janela da cafeteria, ele vislumbrou o local designado para a construção da nova ala. Estruturas de concreto e vidro, ele desejava, pudessem começar a reparar algo do que ele havia destruído. Sua mãe chegou, Sofia declarou pelo interfone. Felipe mal teve tempo de levantar a cabeça antes que Rosa Ribeiro entrasse em seu escritório, irradiando elegância em seu terno perfeitamente ajustado. Qual a demora hoje? Felipe perguntou. Uma mãe precisa de justificativas para visitar seu filho? Você sempre tem suas justificativas, mãe. Rosa se posicionou em frente à mesa. Marisa compartilhou detalhes comigo sobre o projeto do hospital. Desde quando a senhora tem conversas com a Marisa? Desde o início. Ela foi quem me atendeu quando o quê? Rosa soltou um suspiro pesado. Quando trouxemos você para nossa família, filho. Felipe sentiu a atmosfera ao seu redor mudar, como se o ar estivesse sendo drenado. O que é isso? Aos 25 anos, eu me encontrei em um ponto crucial na vida. Eu não podia ter filhos. Seu pai e eu exploramos todas as opções, assim como você e Isadora. Isso é impossível. Marisa era uma jovem residente naquela época. Ela nos ajudou durante todo o processo. Felipe se levantou abruptamente. Por que você está trazendo isso à tona agora? É essencial que você esteja informado. Eu notei a maneira como você olhou para a Isadora com desdém quando ela levantou a ideia da adoção. Isso foi diferente. Por quê? Porque eu não sou sua mãe de verdade. Não, você é minha mãe. Exato, Rosa sorriu. Assim como você poderia ter sido o pai de verdade de qualquer criança que você adotasse. Felipe afundou em sua cadeira. O papai sabe? Seu pai foi quem insistiu na adoção. Ele expressou que o amor cria famílias, não apenas a genética. Por que vocês nunca me contaram? Inicialmente por causa do seu tamanho diminuto. Em retrospectiva, parece que o momento nunca foi totalmente alinhado. Felipe se lembrou de cada ocasião em que ele falou com orgulho da linhagem dos Rodrigues, do sangue da família e do significado do sobrenome. Isadora sussurrou suavemente. Rosa comentou. Isadora entendeu isso mais profundamente do que você. Ela observa diariamente que o amor
transcende a biologia. Eu preciso ir, Felipe respondeu, levantando-se. Eu preciso de um tempo para refletir. Filho, Rosa o chamou antes que ele saísse. Não confunda sangue com amor. Desde o primeiro momento em que nossos olhos se encontraram, você capturou o coração do seu pai e o meu, assim como alguém poderia ter apreciado. Mãe, eu realmente preciso de um tempo para mim. Ele saiu do escritório e vagou pelas ruas da cidade sem um destino claro. Ele se encontrou, sem surpresa, no estacionamento do hospital. Deste ponto de vista, ele podia vislumbrar a janela da unidade de neonatologia, onde ele tinha certeza que Isadora estaria cuidando de Tomé. O som de seu telefone tocando quebrou o silêncio. Uma mensagem de Mariana. Eu ouvi da sua mãe. Quando você estiver pronto para conversar, eu estarei aqui para você. Felipe encontrou Mariana em seu escritório, folheando arquivos, apesar de ser depois do horário de fechamento. Quantos outros sabiam? Ele perguntou do limiar. Apenas o Dr. Santos, que já faleceu, e eu, Mariana respondeu, o olhar fixo em outro lugar. Sente-se. Isadora, nunca. Não, eu nunca revelei isso a ela. Esse não era o meu lugar. Felipe afundou na cadeira. Todo esse tempo. Você era um menino adorável, Felipe. Mariana sorriu. Rosa se encheu de lágrimas enquanto o abraçava fortemente. E a mulher que me trouxe a este mundo. Ela era bem jovem. Ela desejava que você tivesse uma vida cheia de mais oportunidades, assim como a mãe de Tomé. Toda a narrativa se desenrola de uma maneira única, Felipe. De fato, o amor muitas vezes pode implicar o ato de deixar ir. Pelo corredor, a voz de Isadora flutuou suavemente, uma melodia gentil que se entrelaçava pelo ar. Ele estava completando suas rondas noturnas. Você sabia que ela está buscando adotar Tomé? Mariana perguntou. Felipe a olhou, pasmo. Ela? Isso? Ainda está em andamento. A assistente social está agendada para vir na próxima semana para uma avaliação final. Mas é realmente possível? Quer dizer, ela está sozinha e... O mundo é diferente agora, Felipe. E Isadora tem muito a oferecer. Um emprego estável, um lugar próprio e excelentes referências. Ela tem um lugar próprio? Sim. O apartamento que você deixou, ela o transformou completamente. O quarto de hóspedes se tornou um berçário. Felipe se lembrou daquele quarto. Eles o haviam decorado juntos, anos atrás, imaginando a criança que nunca veio. Ela sempre esteve preparada. Ele sussurrou. E você não estava, Mariana completou. Mas isso não significa que você seja uma pessoa ruim, apenas alguém que precisou de tempo para entender certas coisas. O que você quer dizer? Famílias podem assumir muitas formas. O amor não se confina a laços genéticos. Às vezes, os pais mais maravilhosos são aqueles que conscientemente decidem abraçar o papel, em vez daqueles que se encontram nele por acaso. Isadora passou pelo escritório, embalando gentilmente Tomé. Ele não os notou. Ele parece contente, Felipe comentou. Ele está, Mariana respondeu. Ele encontrou seu caminho. A pergunta é, você descobriu o seu? Felipe se levantou. Obrigado, Mariana. Por quê? Por guardar o segredo, por cuidar da Isadora, por tudo o que você fez. Apenas vá para casa, Felipe. Foi um longo dia. No estacionamento, Felipe lançou um último olhar para a janela iluminada, onde Isadora cuidava de Tomé. Ele se perguntou se era o mesmo sentimento que seu pai havia experimentado 35 anos antes, olhando por outra janela de hospital, ansiando por levar para casa uma criança, que não era de seu sangue, mas que enriqueceria sua vida com amor. Você acredita que construir um novo futuro requer deixar o passado completamente de lado? Ou as velhas feridas podem ser transformadas em uma fonte de força? Compartilhe seus pensamentos. Nós, os Rodrigues, sempre construímos para o futuro. A voz de seu pai
ressoou no vídeo corporativo. Felipe o assistiu de seu computador no escritório mal iluminado. Senhor, Sofia o interrompeu da porta. Os empreiteiros estão prontos para começar a demolição no hospital, aguardando sua assinatura. Já liberamos a área. De fato, a unidade de neonatologia foi temporariamente realocada para o 3º andar. Felipe fechou o laptop com um clique decisivo. Isadora, ela confirmou a transferência da enfermeira Solorzano. De fato, ela liderou toda a organização. Ela afirma que, contanto que os bebês estejam seguros, todo o resto é simplesmente uma questão de organização. Exatamente como ela. Felipe sussurrou. Perdão. Nada. Traga os documentos. Enquanto ele assinava, ele se lembrou da discussão com sua mãe. Os Rodrigues, um legado familiar, construído sobre uma verdade oculta por décadas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Isadora. É hora de discutir os planos revisados. Eu estou indo para o hospital, ele declarou, levantando-se. No entanto, o conselho decidiu remarcar tudo no hospital. Ele encontrou Isadora na unidade improvisada, inspecionando as comodidades. As conexões elétricas são insuficientes, ela declarou, evitando qualquer cortesia. Eu entendo. É só por agora? Um recém-nascido em uma incubadora não consegue entender o caos, Felipe. É por isso que eu trouxe isso. Ele desdobrou um conjunto de plantas. Ajustes urgentes. Podemos reforçar o sistema elétrico hoje. Isadora examinou os planos. Quando? Na noite passada. O sono me escapou. Por quê? Felipe parou brevemente. Você sabia que eu sou adotado? Isadora olhou para ele, pasma. Você? Eu descobri ontem. Minha mãe, Mariana, estava presente quando... Felipe. Todo esse tempo. Isadora. Todas aquelas vezes que eu falei da linhagem familiar. A importância do sangue dos Rodrigues. Pare. Isadora o interrompeu suavemente. Por favor, não siga por esse caminho. Que caminho? Tentar usar isso como um meio para, eu não sei, consertar as coisas ou algo assim, não é tão simples. O que é então? Felipe olhou pela janela, observando a vista pacífica de vários bebês, aninhados em seus berços, perdidos em sono. É a realização, finalmente, de que eu estava errado. Você estava certa. Aquela coisa de família. Felipe, por favor. Já se passaram 2 anos. Eu já cheguei a uma conclusão em relação a Tomé. Eu entendo. E estou genuinamente feliz por você. Por ambos vocês. Isadora fixou o olhar nele, procurando por qualquer indício de engano em suas declarações. Eu simplesmente desejo tomar a decisão certa, ele comentou. Para esses pequenos, para a equipe médica, para todas as coisas que eu negligenciei no passado. Isso mesmo, Isadora respondeu depois de uma pausa. Vamos começar com as conexões elétricas. Amanhã marca o início das demolições, Felipe declarou durante a reunião da equipe. O processo levará 3 semanas. Pinsky, a equipe médica, absorveu cada palavra enquanto ele apontava para as plantas exibidas na parede. O que acontece se eles descobrirem problemas estruturais? Isadora perguntou do fundo da sala. Nós temos estratégias de backup em vigor, Felipe respondeu. Vamos priorizar a segurança do paciente acima de tudo. Mariana observou a interação com grande curiosidade. A dinâmica entre eles havia mudado. Ele havia se tornado uma figura de maior profissionalismo e maturidade. Após a reunião, Felipe se viu reunindo seus documentos. A assistente social está vindo hoje, Mariana comentou ao se aproximar. Eu entendo. Como você sabe? Você é um dos noivos mais palpáveis que já existiram. Ele havia dedicado as últimas 3 noites para organizar meticulosamente os documentos. Você é bem familiarizada com ela. Eu a conhecia, Felipe esclareceu. Agora ele se sente mudado, para melhor ou para pior, apenas diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da conversa. Era Sofia.
Senhor Rodrigues, uma descoberta foi feita durante a inspeção inicial. O quê? O senhor deveria vir dar uma olhada. Na área de demolição, um grupo de trabalhadores se reuniu ao redor de uma parede descoberta. É parte da estrutura original, o encarregado explicou. Este lugar tem uma história que remonta a mais de um século, de quando era um convento. Isso afetará os planos de construção? Felipe perguntou. Será necessário alterar o projeto completo para manter sua integridade? Qual seria o atraso do projeto? 2 meses, pelo menos. Felipe olhou para a parede desgastada. Os tijolos nus sussurravam histórias de dedicação e artesanato que se estendiam por gerações. Prossiga, ele ordenou. Revise os planos. Isso tudo fica. No entanto, senhor, a despesa extra. Há certas coisas que merecem ser preservadas, Felipe o interrompeu. Este hospital tem um rico legado. Vamos respeitá-lo. Isadora observou a cena se desenrolar do corredor. Seus olhos se encontraram com os de Felipe por um breve momento. Ela assentiu levemente antes de se virar e voltar para a unidade de neonatologia, onde a assistente social a esperava para a entrevista final. Tomé está com febre, Isadora declarou, curvando-se sobre a incubadora. 39 graus. Enquanto a escuridão envolvia o hospital, o barulho das máquinas de construção se desvaneceu em silêncio. Os antibióticos deveriam estar funcionando, disse o Dr. Santos, seus olhos examinando a tabela. Algo não está certo, Isadora insistiu, sua preocupação palpável. A respiração dele está rápida. Naquele instante, os monitores explodiram com alarmes. Ele está convulsionando! Isadora gritou. Uma onda de caos irrompeu ao seu redor. A equipe médica correu, ordens ecoaram no ar e alarmes soaram alto. Felipe, absorto na avaliação dos desenvolvimentos no andar de baixo, ouviu o anúncio urgente de um código azul pelos alto-falantes. Unidade neonatal, código azul. O instinto o dominou enquanto ele subia as escadas correndo. Ao chegar, ele viu Isadora através do vidro, administrando diligentemente compressões no peito frágil de Tomé. Vamos, pequeno, ela sussurrou suavemente. Não desista. Os minutos se arrastaram interminavelmente. Finalmente, o monitor cardíaco mostrou um ritmo estável. Isadora saiu da sala. A exaustão pesava sobre ela, e ela se surpreendeu ao encontrar Felipe ali. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi o código, ele respondeu. Ele está estável, Isadora suspirou. Por enquanto. Ela afundou em uma cadeira, tremendo levemente. Felipe tirou o paletó e o colocou sobre os ombros dela. A assistente social, Isadora começou. Ela vai aprovar. Felipe a interrompeu. Ela seria uma tola se não o fizesse. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu a vi lá dentro. Porque qualquer um que a veja com ele, Isadora, sabe. Deixe-me terminar meu pensamento. Você é a mãe mais maravilhosa que Tomé poderia ter. Ele expressou isso como alguém que havia encontrado mães adotivas notáveis. Isadora olhou para ele, surpresa com a franqueza em seu tom. As flores? Ela exclamou inesperadamente. O quê? As flores que dão as boas-vindas a uma nova vida. São as mesmas que eu costumava ter em casa. Flores douradas que se voltam para o sol que... Felipe coçou a nuca, sentindo uma onda de desconforto invadi-lo. O paisagista perguntou quais flores escolher, e naquele momento... Obrigada, Isadora o interrompeu, por se lembrar. Há inúmeras memórias que permanecem, Isadora. O silêncio que se seguiu pareceu diferente dos anteriores. Era menos tenso, mais contemplativo. Eu preciso voltar para Tomé, Isadora disse finalmente, tirando o paletó. Claro. E Isadora? Sim. Tudo vai ficar bem. Ambos eles ficarão. Isadora assentiu e retornou à unidade. Felipe ficou por um momento, observando através do vidro
enquanto ela ajustava carinhosamente os cobertores ao redor do bebê. Os girassóis na entrada projetavam seu reflexo na janela. Testemunhas silenciosas de um novo tipo de conexão entre duas pessoas que um dia compartilharam tudo. A adoção foi aprovada, Mariana declarou, entrando no escritório temporário de Felipe no hospital. Isadora já sabe. Eles farão o anúncio oficial esta tarde. De fato, Tomé será reconhecido como filho dela, em um sentido legal. Felipe colocou de lado os planos que ele estava examinando. Bem, eles merecem, sabe? Isadora solicitou que a área de espera fosse alterada nos novos planos. Por quê? Ela quer um espaço onde os pais possam ficar perto de seus filhos sem interromper o trabalho médico. Ela afirma que esperar é o aspecto mais desafiador. Eu já fiz algumas mudanças, Felipe respondeu. Eu incluí uma seção com poltronas reclináveis e uma pequena cozinha. Quando isso vai acontecer? 7 dias antes. Ficou claro que era necessário. Mariana sorriu. Você mudou, Felipe. Não, eu simplesmente percebo as coisas de uma perspectiva diferente. Uma batida repentina na porta interrompeu o fluxo da conversa. Era Isadora. Posso intervir? Ela perguntou. Fique à vontade, Mariana respondeu, levantando-se. Na verdade, eu estava prestes a sair. Quando eles estavam sozinhos, Isadora caminhou até a mesa. A assistente social me entregou a papelada final. Ela comentou, apresentando uma pasta. Muito bem, eu aprecio isso. Isadora parou brevemente. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é? Por que a parede? A parede antiga. Sim, eu entendo que mantê-la intacta está atrasando todo o projeto. Felipe se levantou e caminhou até a janela. Desse ponto de vista, eles observaram o prédio parcialmente demolido. Sua parede de séculos desafiadoramente intacta. Eu era um menino, ele começou. Meu pai me trouxe para este mesmo lugar. Ele apontou para este hospital e disse: Filho, nós não apenas construímos prédios, nós criamos espaços onde a vida se desenrola. Eu não entendi o significado dele até agora. E o que ele estava transmitindo? Que certas coisas têm um valor maior do que dinheiro ou tempo, que há narrativas que merecem ser preservadas. Isadora se aproximou da janela. Tomé está melhor agora, ela comentou. A febre não retornou, eu entendo. Eu reviso os relatórios diariamente, mas por quê? Qual a importância? Porque independentemente de nossas circunstâncias, mesmo se as coisas mudarem, eu me importo genuinamente com o que é importante para você. Isadora o olhou intensamente. A parede, ela comentou finalmente. Ela me lembra nosso relacionamento. De que maneira? Como algo antigo que perdura através das transformações. Diferente, mas resiliente. Felipe, não está tudo bem. Está o melhor. Diferente, mas intacto. Ele desviou o olhar da janela e caminhou até a porta. A cerimônia de adoção é na sexta-feira. Ele disse antes de sair. Se você quiser comparecer, eu estarei lá. Isadora assentiu e saiu. A ressonância persistente de um convite que meses atrás teria parecido inimaginável. O escritório do serviço social estava impregnado com o cheiro de papel velho e café morno. Isadora se sentou em silêncio enquanto a senhora Rocha, a assistente social, examinava meticulosamente os documentos mais uma vez. Tudo parece estar em ordem, ela declarou finalmente. Nós só precisamos de uma última assinatura bem aqui. Isadora pegou a caneta com uma mão trêmula. Este era o momento que ela havia antecipado. É isso realmente o que você quer? Navegar na vida como mãe solteira é um grande desafio. Eu nunca estive mais certa de algo em minha vida. Há mais uma coisa, a assistente social acrescentou. Nós recebemos uma carta de recomendação adicional. De quem? De um senhor Felipe Rodrigues.
Ele afirma que você é a pessoa mais capaz que ele conhece para abraçar a maternidade. Isadora permaneceu imóvel, a caneta pairando sobre a página. Não, ela não sabia. Não era necessário que ela soubesse. No entanto, isso teve um impacto significativo na decisão final. É raro alguém da estatura dele dedicar tempo para compor algo assim. Isadora assinou o documento segurando as lágrimas. Tomé Solorzano, a senhora Rocha leu em voz alta. Esse é um nome adorável. Pertencia ao meu avô, Isadora respondeu. Ele era um homem que entendia que a família se estende além dos laços de sangue. Ao retornar ao hospital, ela viu Felipe supervisionando as tarefas em mãos. Por que você fez isso? Ela perguntou diretamente. Fiz o quê? Veio a resposta. A carta de recomendação. Felipe colocou de lado as plantas que ele estava examinando. Porque era a decisão certa. Porque você merece a felicidade. Sua ajuda não era necessária. Eu sei. Minhas ações não foram destinadas a ajudá-la. Eu fiz isso porque é a verdade. Eles trocaram olhares, os sons da construção preenchendo o ar ao redor deles. Sexta-feira. A cerimônia é às 11. Eu sei. Eu já solicitei o dia de folga. Isadora assentiu e se virou, parando pouco antes de sair. Felipe? Sim? Obrigada. A palavra pairou no ar, pesada de significado, antes que Isadora desaparecesse pelo corredor em direção à unidade de neonatologia, onde Tomé a esperava. Felipe olhou para o vazio que ela deixou para trás, refletindo sobre as inúmeras cartas que ela nunca escreveu, as verdades que ela manteve escondidas, e como às vezes o amor é sobre deixar ir e oferecer apoio à distância. Na noite anterior à cerimônia de adoção, Felipe se encontrou inquieto. De sua casa em Lisboa, ele olhava para a cidade, piscando como estrelas espalhadas. De repente, seu telefone tocou. Era Sofia. Senhor, há uma emergência no hospital. O que aconteceu? Um vazamento de água danificou parte do sistema elétrico na área neonatal temporária. Felipe já estava vestindo o paletó. Eu estou indo para lá. Ao chegar ao hospital, ele encontrou Isadora com os bebês. O gerador de emergência está falhando, ela disse, manobrando uma incubadora com urgência. Tomé e outros 2 bebês precisam de uma fonte de energia constante. Para onde eles estão sendo levados? Para o Elaçu, mas está com capacidade total. Não há conexões suficientes. Felipe assimilou a cena ao seu redor. Meu escritório temporário, ele comentou inesperadamente, está equipado com um gerador próprio para os computadores da construção. Você tem certeza? Absolutamente. Vamos. Aí eles colaboraram por várias horas, movendo equipamentos, conectando cabos, garantindo que cada bebê estivesse seguro. Às 3 da manhã, tudo estava finalmente em ordem. Isadora se sentou em uma cadeira ao lado da incubadora de Tomé. Em apenas algumas horas, ele será oficialmente meu filho, ela sussurrou. Ele é seu filho, Felipe respondeu. O documento apenas o legitima. Você se lembra daquelas noites que passamos acordados assim? Isadora perguntou, planejando o futuro, discutindo a possibilidade de ter filhos. Não, tudo bem, as coisas mudaram, tudo mudou. Tomé se mexeu dentro de sua incubadora, emitindo sons suaves. Ele se parece com você, Felipe comentou. Eu? Quando ele dorme, ele faz os mesmos gestos que você. Isadora sorriu. Bebês absorvem conhecimento de seus cuidadores, assim como eu absorvi dos meus pais, Felipe comentou, dos meus guardiões. Eles caíram em silêncio, observando Tomé enquanto ele dormia. Os monitores brilhavam suavemente, suas luzes dançando como vagalumes na noite. É hora de você descansar, Felipe sugeriu finalmente. Amanhã é um dia muito significativo. Você estará ao lado dele? De fato, prossiga com tranquilidade.
Isadora se levantou de sua cadeira e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela lançou um olhar para trás. Às vezes, ela murmurou suavemente, os eventos podem não se desenrolar como pretendido. No entanto, isso não implica que eles sejam desfavoráveis. Felipe assentiu enquanto Isadora deslizava para a noite do hospital, deixando-o com Tomé e a consciência de que o amor muitas vezes se revela em formas inesperadas, assim como as mariposas atraídas por uma luz bruxuleante. O novo pavilhão brilhava sob o sol da manhã, enquanto os primeiros convidados começavam a se reunir. Oficiais do hospital, investidores, a equipe médica. É lindo, Isadora murmurou, embalando Tomé enquanto ela admirava a fachada que misturava perfeitamente a pedra antiga com o vidro contemporâneo. Tudo está funcionando como você antecipou? Felipe perguntou se aproximando. Melhor do que isso. As novas incubadoras são excepcionais e a área de paz. Seu conceito foi a fundação, mas você o melhorou significativamente. Tomé estendeu suas pequenas mãos para Felipe, que parou brevemente antes de sorrir. Você é capaz de carregá-lo, Isadora comentou. Ele não morde ainda. Felipe embalou o bebê com cuidado. Tomé prontamente agarrou sua gravata. Ele tem uma certa força, ele comentou. Assim como a mãe, Mariana comentou, entrando na conversa. É hora do discurso, Felipe. Ele devolveu o bebê para Isadora e caminhou em direção ao pódio. De repente, o barulho diminuiu. Esta estrutura começou. É mais do que apenas concreto e vidro. Este é um compromisso. Um compromisso com cada recém-nascido que é acolhido aqui. Para cada família que antecipa nestes corredores. Para cada jornada que começa dentro desses limites. Ele parou, olhando para a parede desgastada. Meu pai me incutiu a crença de que criamos mais do que apenas estruturas. Nós criamos ambientes onde a vida se desenrola, onde as famílias se unem, onde o amor floresce, muitas vezes de maneiras inesperadas. Seu olhar se encontrou com o de Isadora por um breve momento. Este pavilhão serve como uma conexão entre a história e o que está por vir. Assim como a parede que preservamos serve como um lembrete de que certos elementos devem perdurar enquanto outros se adaptam e mudam para algo novo, algo aprimorado. Tomé riu, quebrando a seriedade da ocasião. Algumas pessoas riram, e com um sorriso, Felipe concluiu. Esse é o som genuíno da esperança, o som através do qual nós construímos, o som do que está por vir. O aplauso irrompeu enquanto ele cortava a fita. Isadora se aproximou com Tomé. Esse foi um discurso bastante impressionante, ela comentou. Eu peguei minhas dicas do melhor, ele disse, olhando para ela e para seus pais na plateia. Você sabia que Tomé vai precisar de padrinhos para o batismo dele? Felipe a olhou, pasmo. Considere, Isadora comentou, antes de se virar para receber os convidados ansiosos para conhecer Tomé. Felipe continuou a observá-los, refletindo sobre como a vida muitas vezes constrói pontes onde antes havia paredes. Você está disposto a assumir o papel de padrinho de Tomé? Isadora perguntou, com um senso de formalidade uma semana depois, enquanto eles se sentavam na cafeteria do hospital. Você tem certeza? Felipe respondeu, mexendo seu café. Absolutamente. Sua transformação se tornou evidente. E Tomé, você notou a maneira como ele sorri para você? O novo pavilhão zumbia com energia ao redor deles. Profissionais de saúde iam e vinham. Famílias aguardavam ansiosamente por atualizações. A vida fluía como sempre faz. O que sua família vai dizer? Eles já sabem. Eles concordam. Mariana será a madrinha. Felipe sorriu. Absolutamente. Será a Mariana. Então, o que você acha?
Eu acho que seria um privilégio. Isadora assentiu com um senso de satisfação. O batismo está agendado para o próximo mês. Eu aprecio tudo o que você fez. Pelo pavilhão. Por seu encorajamento. Por sua percepção. Obrigada, ela disse, por me mostrar que as famílias podem assumir muitas formas. Sim, eles se levantaram da mesa. Isadora estava pronta para retornar ao seu turno, enquanto Felipe se preparava para uma reunião com investidores em potencial. Não, ela disse. O que você está dizendo é que talvez tenhamos que perder nosso caminho para redescobrir quem somos, mas sob uma nova luz, semelhante à parede antiga dentro da estrutura moderna. Felipe contribuiu. Precisamente. Nem tudo que é velho requer destruição. Algumas coisas simplesmente precisam descobrir seu novo lar. Eles se despediram com um sorriso, cada um embarcando em sua própria jornada pelos corredores do hospital. A parede antiga se ergueu entre eles, uma testemunha silenciosa de uma história que não havia concluído, mas havia evoluído para algo novo, algo imprevisto, algo aprimorado. E na unidade de neonatologia, Tomé dormia placidamente, alheio a como sua presença havia começado a consertar velhas cicatrizes e forjar novas conexões entre os remanescentes do passado e a esperança do que estava por vir. Um ano depois, a unidade neonatal estava viva com energia. 3 novas incubadoras haviam chegado naquela manhã, e Isadora estava supervisionando a instalação, enquanto Tomé brincava em seu cercadinho portátil no escritório de Mariana. "Mamãe!" Tomé gritou quando viu Isadora entrar. "Espere só um momento, meu amor," ela respondeu, assinando o último dos documentos. Felipe estava na porta, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel de presente colorido. "Cheguei atrasado?" ele perguntou. "Na hora certa," Mariana respondeu com um sorriso. Era o primeiro ano de Tomé no hospital. Ele engatinhou ansiosamente em direção ao seu padrinho, que o levantou sem esforço. Uma habilidade aperfeiçoada com o tempo. "Eu não consigo acreditar que ele já está conosco há 1 ano, Isadora comentou, enquanto ela pousava os papéis. "O tempo voa", Mariana comentou, "assim como o projeto do hospital. Você sabia que já temos uma lista de espera para transferências?" "É por isso que eu estou aqui", Felipe respondeu. O conselho deu sinal verde para a expansão. "Nós vamos construir um andar adicional." "Adicional", Isadora sorriu. "Terá o mesmo design?" Eles provaram ser bastante benéficos. Tomé começou a se agitar, sua antecipação crescendo enquanto ele ansiava por desembrulhar seu presente. "Vá em frente. Abra." Felipe o incentivou, colocando-o na mesa. Dentro havia um pequeno estetoscópio de brinquedo. Os olhos de Tomé se iluminaram. "Como o da mamãe," Felipe explicou. "Como o que seu padrinho usou para ouvir a parede antiga durante a construção." Mariana acrescentou com um sorriso. Isadora pegou o estetoscópio e o colocou cuidadosamente nos ouvidos de Tomé. "Agora você pode ouvir o batimento cardíaco do hospital," ela comentou, referindo-se tanto ao antigo quanto ao novo. Tomé riu, pressionando o dispositivo contra a mesa, as paredes e o coração de sua mãe. Do lado de fora, o sol da tarde iluminava a parede antiga, agora perfeitamente entrelaçada na estrutura moderna, parecendo uma cicatriz que havia se fundido com a história. Um testemunho da ideia de que algumas coisas não precisam ser destruídas, mas transformadas para emergir mais fortes. Dentro daquele escritório, em meio a pessoas que entendiam que o amor assume muitas formas, Tomé ouvia atentamente, descobrindo os ritmos de sua própria narrativa. Uma narrativa que estava apenas começando a se desenrolar.